Olá, meus amigos, chegamos à sexta rodada do Zuca e Tuga temporada 2, o canal que fala do futebol português, futebol brasileiro, suas conexões, e temos não só o campeonato português, campeonatos europeus, seleções, o Brasil, vem aí Libertadores, sempre tem alguma conexão, sempre ao meu lado, eu, Caco da Mota, comentarista da ESPN e aqui do canal, João Almeida Moreira, correspondente da bola no Brasil, que está numa cidade que teve em polvorosa expectativa. Tudo bem que o jogo não foi na cidade, mas tivemos aí a estreia de Neymar no Santos, polêmica com o técnico português Jorge Jesus. O nosso tema nunca foi tão português e tão brasileiro, de uma estrela que é o aniversariante da semana que tivemos aí, o Neymar, né, João? Tudo bem? Tudo bem, olá a todos. É isso mesmo. O Neymar estreou no dia de aniversário, fez 33 anos, e com o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu moro em Ribeirão Preto, mas o jogo foi lá na Vila Belmiro. Acabou em empate, né? Não é tão fácil como se joga vencer o Botafogo de Ribeirão Preto. Acabou em empate 1-1. O Neymar, eu não sei qual é a sua opinião, mas a minha, eu acho que foi uma estreia melhor do que eu julgava, porque eu teve bem animado em campo, participou bastante, não teve inspiradíssimo, claro que não teve, também já se esperava que eu não tivesse, mas participou, teve muito, fisicamente me pareceu bem ativo, não sei obviamente como é que vai ser agora no curto, médio, longo prazo, mas eu gostei da estreia do Neymar, considerei a estreia bem positiva, embora não tenha jogado maravilhosamente, logicamente. Mas foi no final que acabou por ser, no final do jogo, que acabou por haver o lado noticioso mais interessante, que foi ele respondendo ao Jorge Jesus. O Jorge Jesus tinha dito que o Neymar não tinha condições físicas para ser inscrito no Campeonato Saudita. Ou seja, é uma frase realmente forte, na época a gente até repercutiu aqui, não é? Porque não ter condições físicas é uma coisa pesada para se dizer sobre o Neymar. E para jogar no Saudita, que não é propriamente a Premier League, é um campeonato menos forte e menos rápido, mais lento, é realmente uma declaração pesada. E o Neymar, na altura, ficou calado, né? Foi mais ou menos na época em que ele estava tratando da transferência aqui para o Santos, mas respondeu agora, disse que não, que ficou chateado com o Jorge Jesus por ter dito aquilo, e disse mais, disse que nos treinos era ele quem decidia os treinos, os jogos lá, os rachões, né, os coletivos, treino de conjunto, como se diz mais em Portugal. E que, portanto, não havia razão nenhuma para o Jorge Jesus dizer aquilo, não queria entrar em polémica e tal, mas realmente aquela frase do Jorge Jesus pareceu-me um pouquinho forte demais, pesada demais na época, e a verdade é que o Neymar não concorda, e a verdade é que o que ele mostrou nesses 45 minutos fazem provar que ele tem um pouquinho de razão, não está fisicamente ruim, péssimo o Neymar, está até bem, e inclusivamente quem desmente também o próprio Jorge Jesus é o Pedro Malta, não o Pedro Caixinha, mas o Pedro Malta, porque o Pedro Caixinha estava castigado, a gente depois vai falar sobre esse termo que se usa em Portugal, estava castigado por ter por ter sido expulso no jogo anterior, e quem foi falar na coletiva foi o Pedro Malta, que é o auxiliar, e o Pedro Malta disse que não, que o Neymar estava com condições de jogo e até deu a entender que no próximo jogo possa jogar os 90 minutos. Talvez não, porque é um jogo que é antes do jogo Santos-Corinthians, e talvez a equipe técnica queira usar ele 90 minutos com o Corinthians. Mas, de qualquer forma, parece que o Neymar está fisicamente bem razoável, ou pelo menos bem melhor do que fez antever aquelas declarações do Jorge Jesus, Caco. Pois é até interessante, né, esse jogo, preservar o Neymar para o duelo contra o Corinthians. A gente até fez um pé de ferro e demos Neymar a favor de Neymar contra Memphis Depay. Mas o Neymar muito bem naquilo que ele pode acrescentar coletivamente, mas em jogadas individuais, com muita qualidade. Se ele tivesse um pouco mais de tempo, provavelmente chegaria ainda mais próximo do gol. Veja como ele criou jogadas de gol, um chute de fora da área, com seus companheiros, dribles bonitos, jogada de efeito, mas algo produtivo para o time. Importante que o Caixinha vai ter que encaixar ali com o Tiquinho, com o Guilherme, com o Soteldo. Será que sai alguém? Como é que ele vai encaixar esse time? Uma coisa é entrar o jogador, outra coisa é começar o time com o Neymar. Você começa com o Neymar e vem o resto.
Os demais ele vai encaixar. Interessante, o Caixinha vai ter que encaixar as peças do Santos a partir de Neymar. Foi o contrário, o Neymar entrou num time que estava começando a se encaixar, né? Com alguns resultados interessantes, até o resultado contra o São Paulo. Mas é algo que a questão da polêmica, o Jorge Jesus, até a gente vai falar sobre isso, falou do castigo, né? Aquilo sim, para mim, foi ser castigado. O técnico expor o jogador. E o Jorge Jesus, ele não tem papas na língua. Até se diz aqui no Brasil que o português é muito sincero, né? Os portugueses são muito sinceros quando falam, eles não escondem tanto aí, não sei. Você pode falar melhor por isso. Ou é uma coisa do Jorge, para mim é uma coisa do Jorge Jesus, não tem a ver com. Tem brasileiro que também fala demais, fala de menos. Eu, particularmente, entendo que o Jorge Jesus às vezes fala demais. O Jorge... Premiações da letrinha para voltar para a seleção, para o Brasil, treinar a seleção brasileira, ele foge até da ética muitas vezes. E um cara como o Neymar falar o que falou, era melhor que ficasse calado. Qual é a vantagem de dizer que Neymar não tem condições? Certamente, ele é bem carreirista, o Jorge Jesus, na minha opinião. Certamente o clube árabe deve ter pedido para ele que dissesse algo justamente bem a favor do clube, para que a saída do Neymar não comprometesse tanto a imagem do clube lá. Pô, investiram tanto num jogador e agora esse jogador não vai para o Santos e não vai ficar aqui. O Santos não tem o dinheiro que tem o Al Hilal, e acredito que pode ter sido até isso, uma combinação com os sheiks, digamos assim, para dizer algo que amenizasse a saída do Neymar, porque ele tem um perfil, pelo que leio, pelo que vejo, bem carreirista do Jorge Jesus. Ele é bem assim. O Jorge Jesus, ele é um pouco direto demais. Eu lembro, por exemplo, na ocasião em que ele queria voltar para o Flamengo à força, digamos, entre aspas, e disse-o estando o Paulo Souza treinando o clube, né? Foi uma coisa assim um pouco desligante, enfim. Mas ele é assim, é do jeito dele, e também não condeno, porque às vezes acho que há pruridos a mais. Em relação aos portugueses serem muito diretos, era uma coisa que eu não tinha essa consciência, mas aqui eu sei que tem essa fama. Realmente é verdade. E não sei se os portugueses são muito indiretos, mas a minha opinião é que os brasileiros são muito indiretos. Eu aqui, raramente eu ouvi um não. Se eu pergunto alguma coisa se eu posso fazer, a resposta é sempre, então, sabe o que é que verdade? Rodeia para não machucar, para não dizer aquele não. Às vezes eu digo que não quero uma cerveja, estou oferecendo uma cerveja, diz, não quero. Aí insistem de novo porque acham que eu estou sendo simpático. Não, quando eu digo que não quero, eu não quero mesmo. Se eu quisesse, eu dizia exatamente. Aqui no Brasil, não, é tudo então, sabe o que acontece? Enfim. E realmente, então, por isso os portugueses têm essa fama aqui de serem mais diretos, mais assim, até rudes quase. Mas lá em Portugal a gente não tem essa noção, até acho que os espanhóis são mais isso que a gente, né? Nós somos assim um pouquinho mais também, adoramos a pílula, como se fala lá, que ficamos assim também falando muito com muitos salamaleques. Mas enfim, é isso. Essas idiosincrasias à parte de cada um dos países, acho que sim, acho que o Jorge Jesus talvez tenha feito um favor aos seus dirigentes ao dizer não, ele já não tem condições, até para a torcida não ficar, não ficar chateada, né, de sair a maior estrela depois de apenas 7 jogos. Mas meio arrogante também, né? Até eu ia falar, o gaúcho é um pouco assim, a gente é mal interpretado muitas vezes quando fala uma coisa direta. E até pela questão do sotaque, uma fala mais forte, assim, o jeito de falar, né? Não é cantado a nossa sotaque, apesar que Porto Alegre tem uma coisa meio assim, mas o gaúcho como um todo fala uma coisa, não quero, não, agora não gostei. E aquilo, nossa, que cara grosso, né? Então são interpretações. Falar em interpretações, o Cristiano Ronaldo, será que falou demais na entrevista? Uma coisa planejada, vazou daí em rede social, a gente vê esse corte em todo mundo, e ele sendo sincero que foi o mais completo jogador de todos os tempos, foi o melhor, sou o melhor até hoje, enfim, algo assim, e a gente começa a pensar numa comparação com o próprio Messi, sempre se fez isso,
Aí coloca com Maradona, podemos botar o Maradona nessa prateleira, nessa comparação, e o próprio Pelé, que é o maior de todos. Uhum. É até nessa questão, por isso o Pelé é maior de todos, por ser o melhor jogador e o mais completo. O Pelé é o mais completo de todos até hoje. E ele tem o que o Messi e o Maradona têm, o Pelé, habilidade, e ainda é completo. Pelé com a perna esquerda, com a perna direita, bicicleta, cabeceio. O que eu vejo é que o Cristiano Ronaldo é aquele jogador exemplo de disciplina para aprimorar a técnica. Isso sim, ele é o maior exemplo, talvez, da história do futebol, de um jogador dedicado, que ele era nota 7 e muitas vezes ele é nota 10, tamanha disciplina que ele tem. E ele tem esse mérito. E também a gente não pode negar, o Cristiano Ronaldo é um jogador, e o Messi também tem isso, no topo por pelo menos aí 10 anos. São jogadores que jogam uma década em alto nível. Tem jogadores que é 2, 3 temporadas, entra para a história naquilo, né? Tanto que começou por causa da palavra Ronaldo. Esse algoritmo é interessante. Começaram a aparecer, não sei se você viu e não apareceu para você também, João. Sim, o Cristiano Ronaldo, o que ele falou, eu tendo a concordar que ele é o mais completo. Talvez seja evidente que nesse item mais completo, só o Pelé rivaliza ou está acima, né? Eu estou no Brasil, eu prezo pela minha vida, portanto não vou dizer que alguém está acima do Pelé jamais, né? Mas eu, por acaso, não tenho bem a noção do Pelé ser um grande batedor de faltas. Eu acho que ele fez algumas em força, estava em força Sim, também. sim. Não era tanto assim, não era como o Zico, por exemplo. Nem em todos os itens o Pelé era o melhor, né? O Zico, sim, era um batedor incrível. Agora, o Pelé, acho que era mais em força, aquele remate de longe, ou seja, ele era perfeito jogador, o Pelé, sem dúvida. Mas o CR7 é também muito completo. Ele é bom com a esquerda, com a direita, de cabeça, é fortíssimo fisicamente, é fortíssimo mentalmente, é fortíssimo taticamente também, e do ponto de vista do treino e da dedicação. Ou seja, eu acho que ele pode ser considerado o mais completo. Depois ele diz assim, ele é o próprio que cita, Messi, Maradona, Pelé, são gostos. Aí depois realmente é gostos. Eu sou português, né? Eu torço muito pelo Cristiano Ronaldo, por ser da seleção portuguesa, mas sinceramente, de gosto, ele não é o que mais me agrada. A mim de gosto, aquele que mais me agradou desses isso aí é gosto, foi o Maradona, porque talvez até pela época em que eu vi, estava crescendo, era meio. Essas coisas contam, né? Quando a gente tem 12, 13 anos, os nossos heróis são mais heróis do que quando a gente tem 30 ou 40 ou 50, né? E então, para mim, foi o Maradona. O Pelé vi pouco. Eu escrevi um livro que saiu em Portugal, não saiu aqui, porque eu ainda estava lá. Por acaso, acabei de escrever aqui, chamado Os 100 Melhores Jogadores, os 100 Melhores Futebolistas de Todos os Tempos, que me pediram lá para escrever. Que legal. E, e eu não escrevi por ordem, tipo, do primeiro ao centésimo, não pus por ordem, mas eu dou a entender nos meus textos de cada um que o Pelé foi o maior, por uma razão, por números, por vitórias, por tempo de jogo de alto nível e por essa tal de completude, vamos dizer assim, de ser completo. Mais do que o Maradona, que tinha um pé direito não tão bom, que fazia o gol de cabeça mais conhecido que ele fez foi com a mão. Então, era muito mais completo o Pelé. E realmente o Cristiano Ronaldo, em termos de ser completo, realmente ele tem razão, ele é. Cristiano Ronaldo já jogou no gol alguma vez? Então, acho que aí é a única coisa que ele não jogou. E aí o Pelé até no gol ele era bom, né? Falam que o Ele Pelé, entrou no lugar do Gilmar em 1964, num jogo contra o Grêmio, fez ótimas defesas. O Pelé era bom até no gol. os companheiros, os companheiros falam que o Pelé era impressionante, inclusive no tênis de mesa, né, o ping-pong, era impressionante nesse sinuca. O cara nasceu para jogar, o cara que tem talento para o jogo. O do Cristiano Ronaldo tem uma Se o história, Pelé jogasse Super Bowl, imagino que ele faria de por exemplo, touchdowns. e até no basquete seria um ótimo, não sei como é que chama aquilo, em Um Portugal, ala, um armador, né? né? Lá em Portugal a gente chama base, ou base Provavelmente em arremesso, se treinasse, ia de três, fazer várias de três, cara que nasceu para o esporte. E o Cristiano Ronaldo também. O Cristiano Ronaldo também não. Se por acaso tivesse sido voleibolista, seria um voleibolista de topo, provavelmente, né? É.
Eu lembro-me só para terminarmos esse debate, que o Cristiano Ronaldo, quando chegou ao Manchester United, o Alex Ferguson colocou ele a bater os cantos. Ele na altura era ala, né? É até mais ou menos comum o ala bater os cantos. Aí os cantos, os escanteios, né? Para quem não estiver. Sim. Mas tem Aí, tiro de canto, se fala ainda, os antigos falam. isso. Então, é só que depois, a segunda temporada, a terceira temporada dele do Manchester United, deixou de ser ele a cobrar os cantos. E perguntaram ao Alex Ferguson se ele perdeu a confiança no Cristiano Ronaldo nos escanteios. Ao que ele disse, não, ele ainda é o melhor a bater os escanteios, só que ele também é o melhor a responder a eles lá em cima, a saltar. Portanto, entre uma coisa e outra, eu prefiro ir lá. Ou seja, isso mostra um pouco como um jogador completo, né? E na altura ele ainda jogava muito nas pontas, mas tinha uma impulsão colossal, né? Que não é muito costume em jogadores que jogam pelas alas. Então aí foi mais ou menos nessa fase que ele começa a transformar-se num centroavante, porque um centroavante é alguém que precisa ter ser muito completo, né? Precisa ter técnica, precisa Mas ter força. imagina o Pelé de 58 a 1970, olha quanto tempo no auge, né? Sem dúvida. Claro que Sem ele dúvida. tem uma bengala muito forte, duas Copas com o Garrincha, que jogava demais. Depois a Copa de 70 mais equilibrado. Você falou de faltas, tinha o Rivelino, um excelente cobrador de faltas, que, aliás, um dos ídolos do Maradona, né? O Maradona gostava demais do Rivelino, que era canhoto, rebelde, enfim. E em 58 o Didi batia muitas faltas, o Didi folha Também. seca, etc. Ou seja, Nossa. ele de repente não batia tanto porque tinha outros cracassos ali do lado para bater. Em relação ao Pelé ter ganho 3 Copas do Mundo e o Cristiano Ronaldo 0, isso aí também tem a ver com o país onde estão. Né? O Brasil é uma potência, é um país de 220 milhões de habitantes, qualquer Copa do Mundo é favorito. Portugal, com todo respeito, é uma ponte preta, né, do futebol. Né? Pode fazer umas graças de vez em quando, mas não com todo respeito à Ponte Preta e a Portugal. Mas é uma seleção, é um país pequenininho, 10 milhões de habitantes, de vez em quando vai ter uma geração que vai chegar ali pertinho, mas não, né, não tem aquela. Conseguiu ganhar o Cristiano Ronaldo uma Eurocopa, que acho que é o máximo que Portugal pode chegar, e o Cristiano Ronaldo foi uma figura importantíssima nessa conquista, aliás, talvez a principal figura, portanto, essa Eurocopa eu sinto que vale tanto como uma Copa do Mundo, ou até duas para o Brasil. Claro. Porque é muito pouco, Portugal é muito pequenininho para estar sempre lá. E você vê, Copa do Mundo é briga de cachorro grande, né? Só ganham muito grandes, o Brasil, a Argentina, que é um país enorme, França, país enorme, 80 milhões, Alemanha, 80 milhões, Itália, até a própria Inglaterra. Enfim, por isso eu acho que em títulos o Pelé bate muito o Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo tem esse asterisco. E depois o Cristiano Ronaldo, por outro lado, teve muitos anos no auge, mas o Pelé naquele tempo não se conseguia ter a quantidade de condições para o fazer estar ao mais alto nível durante tanto tempo, né? Tinha lesões e tinha muito menos possibilidades de recuperação, etc. Ótimo assunto, é um ótimo tema, a gente iria longe com isso e quero que você que está inscrito no canal ou que está assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal e comente, fale a respeito, debata com a gente comenta e fala a respeito de todos vocês aqui. Palmeiras, pegar minha colinha aqui, eu tenho uma colinha que é legal porque talvez algum ponto a gente acaba esquecendo. Palmeiras e Corinthians 1-1, um grande derby. Para mim, Palmeiras jogou melhor. Claro, teve uma expulsão do próprio Yuri Alberto, deu um chute numa bandeirinha, depois simulou uma falta. Enfim, mas fez gol, jogou bem o Yuri Alberto, num empate, depois do Maurício ter feito o primeiro gol para a equipe do Palmeiras. O Maurício jogando como falso 9, que certamente, não sei se sai do time, porque é um grande jogador que veio do Internacional, desde os tempos do Inter, é uma nova peça interessantíssima, né? Sem Dudu, sem Rony, sem alguns jogadores, é um jogador que cresce demais, com o Estevão do outro lado, é outro jogador maravilhoso do Palmeiras, e o próprio Facundo Pérez ali no ataque, mas que deve ter lá por abril, tem um problema não é na fíbula, é no osso da perna, o Paulinho, né? Então tem algum problema que ele vai na tíbia, né? Algum problema de tíbia ou algo um pouquinho mais complicado, mas que certamente vai, porque falei nesse jogador, vai acrescentar demais ao Palmeiras, que vem numa temporada muito forte. Corinthians também, mas o Palmeiras para mim é acima. Não ganhou por pouco, não fosse no final do jogo esse jogador fantástico, o Estevão, que foi destaque, sofreu pênalti, acabou parando no Hugo Souza, que é aquele goleiro que já teve até 3 defesas
no Campeonato Português, eu estava nessa transmissão contra o próprio Benfica, né? Que ele pega 2 do Arthur Cabral quando volta e uma do próprio Di Maria no jogo. Então, muita gente discutindo, deveria ter, tá uma discussão, né? Sempre um dia depois do derby, tem aqueles cortes, né, João? Porque teve invasão, poderia voltar o pênalti. Mas o Hugo Souza já voltou pênalti no Campeonato Português e ele pegou de novo. Então, quando correu para a bola o garoto, eu fiquei com a impressão de que ele ia errar. Às vezes a gente tem um sentimento. Eu imaginava que ele ia ser um dos destaques do jogo. Até na hora comentava com um amigo palmeirense e ele estava torcendo. Eu disse: olha, o Estevão pode decidir o jogo, é muito bom jogador, tem um a menos. Para mim, ele vai acabar com o jogo, vai acabar decidindo. E ele se tornou decisivo, ele cavou o pênalti. Só faltou isso. Concordo com o Abel, sempre muito nervoso em coletiva, né? Para a gente falar do português do jogo, o Abel Ferreira, mas que superou. Acho que taticamente foi melhor. Ainda assim, o Rodrigo Garro faz falta para o Corinthians, né? Ele deve voltar no outro jogo. Aliás, uma polêmica aí, né? O Garro dá a camisa 10 para o Memphis Depay e estavam discutindo que ele não foi relacionado para o jogo por causa disso, que ele vai usar a número 8 agora, e o Ramon Dias disse que não tem nada a ver isso. É uma questão de lesão e preservado, porque ninguém gosta de retornar um jogador que está se recuperando de lesão num gramado sintético, porque foi no Allianz Parque, então é um gramado que complica demais. O que te pareceu, João? Palmeiras melhor, né? É mais time que o Corinthians hoje ainda, né? É um time muito mais pronto, muito mais construído, embora o Corinthians tenha com o Ramon Dias, nesses últimos meses, tenha ficado consistente. Hoje em dia o Corinthians é um time bom, é um time que é respeitado e até temido, mas o Palmeiras, claro que está uns níveis acima, já não é de hoje, e jogou mais, sim. Jogou mais, também teve essa vantagem, como você falou, de jogar contra 10 durante algum bom tempo, e acabou por talvez merecesse talvez vencer por 2-1, uma vitória tangencial. Acabou por falhar o pênalti Estevão, Hugo Souza, especialista, portugueses sabem bem disso, mais até que os brasileiros, talvez, que ele é especialista, e agora há esse protesto do Palmeiras com os jogadores que entraram na área, mas enfim, eu acho que isso não vai dar em nada. Acabou, Paulistão ainda, primeira fase, eu acho que ambas as equipes vão passar para a fase seguinte. Vale mais pelo derby em si, pelas torcidas, mas logo esse jogo vai ficar esquecido, até porque derbys há muitos, né? Derbys e clássicos, há muitos nesse fim de semana. Ô, João, o Hugo Souza para ti não conseguiu, eu já dou a minha opinião e fazendo a pergunta, superar uma coisa que é muito difícil, que aconteceu por muitos anos no São Paulo, quando tinha Rogério Ceni, que era, de certa forma, claro que o Cássio saiu até brigado com a torcida, porque ele já não estava atuando tão bem, mas o Cássio, quando sai, você fica na história o Cássio vencedor. E qualquer outro goleiro que entrasse jogaria à sombra do Cássio. Parece que o Hugo Souza apagou isso de vez já. Ele já chegou como um ídolo, um goleiro muito afirmado no Corinthians, o que é difícil quando sai um ídolo do gol. Goleiro é muito goleiro que foi ídolo por muitos anos e duram décadas às vezes, ou pelo menos 7, 8 anos. É muito difícil. O Hugo Souza está conseguindo fazer isso. Sim, sem dúvida. O São Paulo penou, né, para arrumar alguém que fizesse esquecer o Rogério Ceni. Só agora, com o Rogério Ceni já na casa dos 50 anos, né, é que eu acho que os São Paulinos já esqueceram o Rogério Ceni. Pronto, é passado, foi um grande ídolo. Agora, no Corinthians, pensei que pudesse ser assim parecido, mas a verdade é que o Corinthians teve a sorte e o mérito, né, de contratar logo alguém que o fez esquecer. E quando eu digo sorte, é sorte entre aspas, porque logo a seguir, quem supostamente iria fazer esquecer o Cássio era o Carlos Miguel, né, que acabou saindo de forma meio estranha para o Nottingham Forest, onde é hoje reserva. E o Hugo Souza acaba por ser uma terceira opção e acabou por pegar destaque e hoje ser um ídolo, até pelo estilo dele, para defender pênaltis, por ser um cara com muita raça, já é quase que um ídolo da torcida. E sim, fez esquecer o Cássio, não a história do Cássio, isso aí não é impossível, mas fez pelo menos aquela viuvez, não é, como se fala às vezes, tá? O Cássio acabou, já não tá, já o luto já passou, né, para os corintianos. E aí a gente tem aí uma virada do Fluminense interessante, falar desse jogo também do Campeonato Carioca, que finalmente começa a ter times titulares, aos poucos o calendário, né? Não só aqueles que vão disputar o Mundial,
Fluminense é um deles, mas é que o calendário ele foi modificado para todos em função desse Mundial do meio do ano. Então, algumas equipes estão se preparando de certa forma. Tem Sul-Americana, tem Libertadores, tudo muda. E aí, algumas equipes optaram por entrar. E o Campeonato Carioca começou mais cedo, diferente de outros campeonatos que fizeram o próprio Campeonato Gaúcho, um regulamento parecido com o do Paulista, que tem esses chaveamentos para encurtar o calendário. E justamente já ir para uma semifinal, uma final e decidir logo o campeonato num tempo recorde. E o Fluminense, ele até chega de virada, ele faz gol com o Thiago Silva e o Cano, mas o grande jogador da partida foi o John, mais uma vez, o John Arias, né? Que é um jogador fantástico. E o Fluminense, o que eu destaco também a respeito desse jogo, e o Coutinho fazendo gol logo no início, né? Felipe Coutinho, que é um jogador que ainda não está reafirmado no Vasco, mas pode crescer. O que eu acho interessante desse duelo é que é um duelo quase inédito a gente ter dois técnicos, né, brasileiros que ainda sobrevivem em meio a essa safra de técnicos estrangeiros no Brasil. O próprio Felipe Luiz, que está no Flamengo, tudo bem, mas esse duelo de caras mais maduros. O Felipe Luiz é um novo, é um jovem que chega ao mercado. Mas o Mano Menezes e o próprio Fábio Carille, do Vasco, eles sofrem uma concorrência muito forte e qualquer problema que eles têm, eles ainda... O Fábio Carille, muito criticado ainda quando sai do Santos, algumas restrições ao trabalho, e são dois técnicos que têm um estilo parecido, um pouco mais pragmáticos, mais defensivos, não são aqueles ofensivistas, né, que preferem ganhar de 1-0 do que tentar golear e sofrer muitos gols, para resumir assim, pelo menos o que eles pensam do futebol, mais marcação forte, enfim, que sobrevivem, de certa forma. E um desafio interessante para o Mano Menezes. Eu sempre falo, eu gosto do técnico Mano Menezes, mas a passagem pela seleção brasileira e algumas outras que teve acabou fazendo com que ele descesse alguns degraus e agora ele pode subir de novo com o Fluminense, que tem aí Canóbio, outros jogadores interessantes, o Cano voltando a jogar. E o Vasco, eu ainda vejo o Vasco muito abaixo do que a gente pode esperar, por mais que tenha contratações, enfim, eu ainda vejo o Vasco como vai penar muito, como se diz, para ser um protagonista do futebol brasileiro. Sim, eu também acho. E agora vai ser interessante porque já no sábado, amanhã, para a hora que a gente grava, não sei, depende da hora que esteja a ver o programa, mas para nós é amanhã, vai haver Fla-Flu, né? E com esse duelo de estilos, Mano Menezes e Felipe Luiz. Mano Menezes um pouco mais conservador, mais defensivo, talvez, e o Felipe Luiz que gosta desse futebol mais ofensivo e que está brilhando, né, neste início de carreira profissional no Flamengo. Mas, curiosamente, o Felipe Luiz tem uma derrota até agora na sua carreira no Flamengo e com o Fluminense de Mano Menezes. Portanto, vai ser interessante ver como é que vai ser a reação do Flamengo a jogar com o Flu, do Felipe Luiz a jogar frente ao Mano Menezes. Enfim, é estadual, são primeiras fases ainda vai haver depois jogos decisivos lá mais para a frente, provavelmente entre os clubes, mas é evidente, vale pela rivalidade. E não é só, não é? Há mais além de Fla-Flu, há outros jogos, praticamente por todos os estaduais e também em Portugal, há clássicos e derbys, né? E aí a gente fala, passando esse panorama, o Flamengo acima de todos, até no futebol brasileiro, muito forte, junto com o Palmeiras, ainda é. A gente sempre fala isso, toda a rodada a gente fala isso aqui. O Botafogo é que caiu muito e agora pode ter não é português, um italiano, né? O Roberto Mancini, podendo ser técnico do Botafogo, não sei se está descartado ainda. O que está muito claro para mim é que o Botafogo ainda é muito forte para disputar com o próprio Flamengo e o Fluminense o título carioca. Estou falando do carioca agora, o Vasco corre por fora, mas está muito claro que o John Textor está pensando num time para fazer, não para ganhar, porque brasileiro não tem condições de ganhar um Mundial, na minha opinião, de clubes, esse Mundial, até porque não não são 2 jogos, são vários jogos, e aí num confronto assim a coisa fica mais complicada, mas me parece que ele vai querer montar um time para ser uma equipe que terá
visibilidade muito grande da marca Botafogo nesse Mundial, tendo, por exemplo, um Roberto Mancini como técnico, até nas entrevistas, a imprensa mundial vai no Roberto Mancini, técnico do Botafogo, italiano, seleção italiana, grandes clubes da Europa, muda. Ele está fazendo uma europeização do Botafogo, de certa forma, criando uma marca com os clubes que ele gerencia também, porque ele tira um jogador do Botafogo, bota no outro clube que ele tem, e vai, é Crystal Palace, é Lyon, ele faz também disso tudo um negócio que transita mais na Europa do que aqui, que eu vejo como prejuízo para o Botafogo nesse momento. Mas pode se tornar forte porque ele tem dinheiro e é um novo modelo de administração, até mesmo do calendário do futebol do Botafogo como um todo, mas que o Botafogo perdeu força e perdeu identidade. O Botafogo não parece ser tão carioca mais, parece ser uma empresa mesmo, uma marca, quando vem uma multinacional e compra uma empresa brasileira, por exemplo. Portugal deve ser muito comum isso, né? Uma empresa multinacional, por exemplo, uma marca de refrigerante local, é muito comum isso no Brasil, a Coca-Cola, comprando marcas de refrigerantes pequenas, regionais, e absorvendo aquele refrigerante com a bandeira da Coca-Cola. Uma Guaraná, alguma coisa assim. Eu vejo nesse aspecto, parece que pegou o Botafogo, ele virou uma marca, uma empresa, e perde um pouco essa identidade. Alguns torcedores do Botafogo entram na rede social e dizem, o que importa é ganhar título. Claro que é, mas eu gosto da alma carioca, da coisa do bairro, a identidade precisa ser um pouco mantida de algum aspecto. Eu vejo uma contaminação meio forte dessa coisa empresarial. Sim, sem dúvida, né? E além disso, eu acho que perdeu um pouco. O Botafogo perdeu aquilo que os ingleses dizem momentum, né? Que é o momento, né? O Botafogo, com essa história de não ter treinador há 2 meses, ó, praticamente, perdeu um pouco aquela. Deixou de ser o time de quem se fala, né? De repente ficou meio que perdido. E isso é uma coisa que provavelmente não agrada ao Textor, que, como você fala, quer fazer do Botafogo um time que se fale muito, não apenas no Brasil como no mundo, como é sinal essa hipótese do Roberto Mancini, que é um dos treinadores mais midiáticos do futebol mundial dos últimos 10, 20 anos, né? Treinou Inter Milão, tirou o Manchester City, treinou a seleção italiana, enfim. Nossa. Mas vamos ver agora o que o futuro reserva. E falar em futuro, mas que pode ser passado, já pode ter passado o jogo, mas a gente não vai deixar de falar, um balanço também do derby Porto Sporting, né? Temos aí um grande jogo no Dragão, uma vantagem para o Porto, só que o Sport tem 50 pontos, o Porto tem 42, e já é ameaçado pelo Braga com 40, o Benfica tem 44. Se a gente olhar para a tabela de classificação, é a última chance do Porto fazer algo para ainda sonhar com o título, que é vencer o Sport. Me vejo como muito difícil. Mesmo que o Sport não tenha o Gyökeres e podendo jogar com o Harder, tem algumas mudanças também no meio, o Morita ainda machucado deve ficar no banco, mas joga muito bem com o Daniel Bragança, o Hillman, o Jenny Catano se machucou, então é provável que o Maxi Araújo suba, ele fez isso já no jogo, o Rui Borges colocou o Maxi que está na ala para frente, no lado esquerdo, o Kenda vai para o lado direito, fica muito forte como um ponta, e aí ele tem também muita força ofensiva com o próprio Trincão, que tem sido muito protagonista nos últimos jogos, sem a presença do sueco, que é uma máquina de fazer gols. Claro que com ele a chance do Sport é maior. Tem o fato caseiro, você pode falar melhor a respeito disso, mas só para falar uma curiosidade que tem, João, para fechar e passar para ti a bola, é interessante que o Rui Borges ele troca da linha de 3 do Rubem Amorim e do João Pereira para a linha de 4 zagueiros. E agora o Martinho Anselmi pega o que o Sérgio Conceição e o Vitor Bruno haviam feito, que era a linha de 4, e ele é adepto da linha de 3 zagueiros. Só que ele não tem o principal zagueiro, na minha opinião, hoje, que é o Otávio, né? Que está suspenso. E aí não tem. E aí, de certa forma, ele tem que mudar, pode botar o Eustáquio como zagueiro. Eu estava lendo aqui algumas informações, né? E aí tem muitos desfalques importantes, né? O próprio Nico, que vai para o Manchester City. Aí ele pode botar o Eustáquio na zaga, ou no meio tem Alan Varela. O Galeno já não está mais, foi para o Al Ahly por 300 milhões de reais.
E tem essa questão do PP não ser aproveitado, é muita confusão. O João Mário está na lateral direita ainda sem o Martim Fernandes, que é um ótimo lateral, mas aí eu não vejo tanto problema. Eu acho que, penso que do outro lado, que o Francisco Moura é muito apagado para o lateral, por isso que quando o Maxi foi colocado ali justamente por isso, mas eu gosto do Matheus Reis, que é um jogador que, na verdade, daí eu estou misturando as bolas aqui, né? Que é pelo Sporting, que vai ser um lateral que pode acrescentar, mas eu vejo por esses corredores aí, larga vantagem do Sporting, e o Sporting é um dos poucos que consegue jogar contra a linha de 3, que vira linha de 5, com muita qualidade, principalmente se tem o Gyökeres, que é uma máquina de fazer gol. O Trincão, que chuta muito bem de fora da área, mesmo quando não tem espaço. Faz gols de fora da área. E a velocidade, mesmo sem o Catamo, o Kenda pode ir para cima, enfim. Eu vejo como um time muito forte. Mas o Porto cai muito sem poder aproveitar o melhor do PP. O próprio Fábio Vieira não tem jogado bem, enfim. E tem a possibilidade do William Gomes estrear, né? Não sei, tem mais jogadores que podem estrear de um lado de outro, mas eu não sei se o fator local é tão forte assim para superar o Sporting, que é mais time hoje. Sim, é a principal, senão eu diria a única vantagem do Porto nesse clássico, às vésperas dele, é o fator casa, né? Porque o Dragão, como antigamente o Estádio das Antas, que era o anterior Estádio do Foco do Porto, é conhecido por ser difícil de jogar lá. Obviamente, um ambiente muito, muito pesado, muito forte, o favor do Porto. Mas de resto, 11 por 11, momento por momento, momento até além das quatro linhas, o próprio momento diretivo de um e de outro clube, o Sporting tem vantagem em tudo. As últimas informações é que o Gyökeres deve jogar de início, não se sabe se os 90 ou não, mas o Morita não, né? Mas de qualquer forma o Morita é mais substituível, uma vez que tem o Bragança e o Yulman ali para o meio, que você já falou, e o próprio Simões, né? O menino que tem entrado e Muito bom jogador. tem jogado bem. E o Rui Borges deve jogar com o Quaresma e com o Matheus Reis de laterais, ou seja, dois laterais zagueiros de natureza, assim, precisamente para se precaver um pouco, não é? Porque jogar no Dragão não é fácil. E o Porto com muitas baixas, como você falou, inclusive jogadores que saíram mesmo do clube, como o Nico, o Galeno, que eram importantes, o PP que não tem sido utilizado. Mesmo assim tem o Rodrigo Mora, jogador que pode desequilibrar, não é? Não lançou o outro. Enfim, eu diria que o E o Sporting Samu, né, que eu não falei, muito forte. O é Samu é um jogador muito forte. E o Samu, que é um jogador que pode também decidir. Samu, Rodrigo Mora, ou seja, e o Diogo Costa, que é um goleiro que faz um pouco a diferença, jogador de seleção portuguesa, um dos melhores goleiros da Europa. Mas eu diria que o Sporting é favorito, embora sendo um jogo no Dragão, meu palpite é empate, né? E quem se beneficia desse palpite é o Benfica, porque é quem está no meio entre os dois e ganha vantagem em relação ao Porto e pode diminuir em relação ao Sporting. Isso o Benfica ganhar, claro. Eu vejo assim. E até coloquei aqui, ó, anotei o meu palpite com muitos gols. Porto 2, Sporting 2 é o meu palpite. Vamos ver se já aconteceu. Você também pode dar o seu palpite se ver antes o vídeo, ou comentar o resultado que a gente vai acompanhar e depois vai acabar repercutindo. Vou falar do Grenal e depois você fala um pouco, claro, pode falar também do Grenal, um pouco de Cruzeiro e Atlético. Combinado, João? Vou falar do Grenal, então. Tá. O Grenal, um jogaço, esse Campeonato Gaúcho está pegando fogo, mas eu tenho que abrir um parêntese para a vitória do Juventude 2-0 para cima do Grêmio, um Grêmio que não perdia, com Gustavo Quinteiros, um trabalho fantástico, o Grêmio embalado, claro, o Grêmio colocou um time, ele pegou na tabela antes do Grenal o Juventude, que é o outro time de Série A. Mas aí o Juventude, para mim, se candidatou até mesmo para o Campeonato Gaúcho, porque o que acontece? Ele vence o Grêmio, e se tiver empate ou o Grêmio vencer o Internacional, o Juventude vencendo o São José, ele assume a ponta geral. E aí nas semifinais nós teremos, bem provável, Clássico Caju, que é Caxias e Juventude, e Grenal na semifinal. Ou seja, o Juventude já venceu até o Caxias no campeonato, ele tem muitas chances de chegar à decisão do Campeonato Gaúcho, ou contra o Inter ou contra o Grêmio, se isso tudo acontecer. E como o Grêmio também, assim como a gente falava do Porto, joga em casa, ele tem grandes possibilidades de ser o vencedor do jogo ou até empatar. O mais improvável, o mais difícil é o Inter vencer, apesar que o Inter, com os reservas, também poupou jogadores, né? Poupou o Alan Patrick, poupou o Borré, Bernabei.
E é um time que está mais tempo estruturado. A gente vai fazer aquela comparação lá do Palmeiras e Corinthians. É mais ou menos a mesma relação. O Inter com o Roger já tem um tempo e não teve grandes atuações nesse ano. A melhor foi com esses reservas, por incrível que pareça, 3-0. Com o Ener Valencia, que é banco, fazendo uma ótima partida. Com o Vitinho, que vem do Bragantino, marcando gol, jogando bem também. Com o Carboneiro, o colombiano que veio do Racing, que o Quinteiros conhece bem, porque do Campeonato Argentino era adversário do Vélez, o time que ele foi campeão. Então é um ponta que pode jogar o Grenal. Provável que seja um candidato a entrar, o Carboneiro desses velocistas, além do Wesley, que volta, é muito candidato a começar o jogo, porque o Wanderson não estava dando a intensidade, a qualidade que se dava. O Carboneiro demonstrou ser um grande jogador para essa partida. Então ele é candidatíssimo a começar. Pode começar até no lado esquerdo, onde joga o Wesley, e o Wesley vai para o lado direito. Só que aí o Roger muda muito um corredor que dá muito certo, Bernabé e Wesley. E o Carboneiro pode até jogar num lado que não é muito do feitio dele, e ele jogou até meio centralizado. Interessante esse aspecto. Então o Inter vem muito forte, tem Vitão na zaga, muito bom, apesar de estar o Antony no gol. Agora o Grêmio testou 3 jogadores que não deram certo nesse jogo, pensando no Grenal. O Cuejar fisicamente não está legal, deve jogar o Dodi, ser mantido no meio de campo, com o Vila Sante, que também estava no banco. Veja que o Grêmio foi desconfigurado contra o Juventude, por isso também perdeu o jogo. Ele pensou no Grenal. Aí vem o Bright White, que é um grande atacante. Então, sem Bright White, o Grêmio hoje é o principal jogador do Grêmio, junto com o Vila Sante do meio de campo. Aí o Thiago Volpe, a gente falava, um daqueles que teve problema da sombra do Rogério Ceni no São Paulo, que vem para o Grêmio e também carrega essa questão de ter que substituir grandes goleiros do Grêmio. Tem isso no Grêmio também, né? Então, de certa forma, é complicado que ele comece. Para mim, o Grando deve ser o goleiro do Grêmio. Aí volta João Pedro na lateral. Tem um garoto que pode entrar, uma garotada que tem aí no Grêmio, mas para mim o Grêmio tá confirmado com o time que tem jogado, e o Quinteiros ele preservou o time justamente para entrar com essa equipe. Há uma fragilidade no lado esquerdo com o Vieri, que é um garoto muito bom, mas é lateral, zagueiro, jogou como lateral, o Juventude atropelou por ali. Assim como o Inter tem uma certa fragilidade do lado direito. Então, eu vejo assim como algumas equipes vulneráveis. Quer que eu dê palpite para o jogo, é o outro, não é ficar em cima do muro, mas é outro jogo que tem boas possibilidades de realmente ser o empate e beneficiar o Juventude. Até porque o Inter, dependendo do jeito do jogo, ele não vai entrar para empatar. Mas se ele puder empatar, ele se mantém à frente do Grêmio na pontuação, porque com a vitória contra o Brasil e a derrota do Grêmio para o Juventude, o Inter na pontuação geral passou o Grêmio. Mesmo numa semifinal, mantida essa pontuação até o final, o Inter faz o segundo jogo no Beira-Rio na semifinal. Ok, e eu passo já para Minas Gerais, né? Porque no jogo o Atlético Mineiro pode ser eliminado do Mineirão, do Estadual Mineiro, se perder com o Cruzeiro. Eu nem sabia, sinceramente, tem que dar os créditos aqui ao Globo Esporte, ao GE, né? Que eu estava vendo, se houver uma combinação de resultados no próprio clássico, o derby, e também nos jogos entre Betim, Vila Nova, América e Tombense, Atlético e Uberlândia, o Atlético pode ser eliminado já, porque o Campeonato Mineiro é parecido com o Paulista, também só o Paulista são 4 grupos, aqui são 3, e os times jogam com os membros dos outros grupos. Então isso às vezes dá uma confusão ali nas contas. O Gaúcho tá assim. Tá assim também, né? E dá uma confusão ali nas contas que pode eventualmente é evidente que é improvável, né? Tinha que haver uma combinação de 4 resultados. Mas pode fazer com o pentacampeão Galo, né? É também parecido com o que se passa no Rio Grande do Sul. Neste caso é só penta ainda o Galo. Pode perder a corrida ao Hexa e ser eliminado na primeira fase pela primeira vez em 21 anos. E mais, seria a primeira vez em 18 anos que não disputaria a final. Ou seja, há 18 anos consecutivos que a final do Mineiro tem o Atlético lá. Porém, eu acredito que, bom, vou ficar outra vez em cima do muro, vai ficar, eu aposto no empate, acho que o Cruzeiro está com mais
nesse momento tá com mais mídia, né? Com Dudu, Gabigol, Bolassi e outros, mas eu acho que o Atlético Mineiro, tem mais tempo. É a mesma coisa que a gente falou em relação ao Palmeiras, em relação ao Internacional. Acho que o Atlético tem mais tempo e, portanto, eu vou mais para um. E até aposto resultado, que é para não ficar tão em cima do muro 0-0. Então vai de Galo com o Cuca, que é novidade, de certa forma, nessa temporada, né? E o Tem outro o, lado tem o tem um Leonardo Jardim. português, vai ter o Leonardo Jardim, que ainda Vai ser não o Wesley. vai treinar, se apresenta no sábado, né? Vai ser o Wesley. E aí tem essa possibilidade de começar depois os outros jogos. Mas é um duelo bem legal. Gabigol, Dudu, Eduardo, o novo técnico observando, Hulk, Scarpa, de um lado, o Galo. Eu vou apostar no Cruzeiro, então, para a gente fazer um duelo aqui. O Cruzeiro vai ganhar o jogo e vai complicar a vida do Cuca. Aí o Cuca vai ficar naquela coletiva, dando explicação, uma pressão já no início do trabalho do Cuca, mas depois vai melhorar porque o Cuca é um bom técnico, mas vai se atrapalhar, vai ficar com aquela cara dele assim de desespero, de pressão para cima do Cuca, que é uma grande figura. Falar em figura, figurinha ou cromo? Eu já passei o nome aqui, mas deixa eu rodar só a vinheta para a gente falar dele, que é o Kendo. Que é um grande jogador, é um grande jogador, um garoto ainda jovem, né, João, que já pode ter passado o jogo, que nesse jogo contra o Porto, no derby aí do Dragão, ele até cresce em importância sem o Gianni Catamo, por mais que o Maxi seja um jogador de lado, eu vejo que o Kenda pelo lado direito pode aparecer, pode ser uma grande surpresa, pode ser aquele jogo que ele aparece finalmente de tudo aquilo que se espera do jovem, que tem suspiros, né? Tem um Mora do outro lado, que a gente já colocou no álbum aqui, então temos duas figurinhas já do nosso álbum dos garotos, mas essa é uma figurinha que, inclusive, já figurando em seleções e até na principal, sem ainda jogar, mas já convocado. Isso, mas mais cedo ou mais tarde a gente teria que colocar o Kenda aqui, porque é um dos jogadores mais falados da Europa, né? Um dos teenagers mais falados da Europa, porque tem 17 anos, já é titular, e é tão falado na Europa que se especula, tanto especula agora em janeiro, como se vai especular de certeza em agosto, que é quando é a principal janela do futebol europeu, que o Manchester United, que é treinado por Ruben Amorim, mas também o Manchester City, cujo diretor esportivo é o Viana, ou seja, tem ambos ex-sportinguistas, mas também Liverpool, Paris Saint-Germain e Bayern podem querer o Kenda. Não que o Kenda seja um destaque absoluto do time, porque esse aí é o Jokeres, mas porque pela idade realmente se prevê que venha a ser um jogador de que se vai falar muito nos próximos, eu diria, na próxima década toda, né? Exatamente. E a gente falou do jogo e alguns jogadores, por exemplo, o Otávio está suspenso, e aí a gente já troca o nosso tema aqui, que é a língua que nos desune, suspenso ou castigado. É muito mais comum aqui, eu confesso que nunca ouvi falar em jogador castigado por cartão amarelo. Para nós aqui, castigado é alguém, como por exemplo o PP, quando foi afastado, não joga alguns jogos, fica de castigo porque o técnico não quer que ele jogue, algum problema, algum jogador, quando é castigado, de certa forma. O castigo também é muito comum na questão escolar, né? Uma criança, um jovem não faz o dever de casa, ou o tema de casa que se usa no Brasil, não sei como é que é em Portugal, e aí não faz os seus deveres, só quer jogar bola, só quer brincar, e aí os pais colocam de castigo, não vai jogar futebol hoje porque não cumpriu com as suas tarefas, isso é ficar castigado. E tem também o castigado, o castigo, isso é o castigo. O castigado também se usa em algum momento quando alguém é machucado e sofreu alguma agressão, assim. É muito comum quando essas coisas horríveis que acontecem com esses habitantes de rua, que são os mendigos que a gente fala,
e por vandalismo alguém acaba castigando, machucando ele, se usa muito isso, né, nesse sentido. Agora, ficar suspenso não. Aí vai a pergunta, João, por exemplo, quando as aulas são suspensas, porque o castigo é para uma pessoa. Nesse sentido, existe também o castigado, aulas castigadas não, né? É mais essa questão de estar fora por uma punição, por um cartão, né? Castigo é em relação a uma pessoa sofrer uma punição, né? Isso, castigo é só relacionado com pessoas. E todas as formas que você usou, todos os de castigo e de castigado, também se usa em Portugal. E por outro lado, também se usa suspenso, do jogador que leva 2 amarelos, fica suspenso no jogo. Mas realmente usa-se também o castigado, e aqui eu nunca tinha ouvido, eu não tinha reparado nisso, na verdade, foi você até que me alertou, mas aqui realmente eu nunca ouvi que o jogador está castigado, etc., por levar 2 amarelos. Mas usa-se, realmente ficou castigo já sabem os castigos da Federação Portuguesa de Futebol, o jogador X vai ficar castigado por 2 jogos e tal. Usa-se como sinônimo de suspenso. Há quem usa às vezes suspenso, quem usa castigado. Né? Mas é isso. Aqui no Brasil não se usa. Realmente, aqui no Brasil eu já também me acostumei a ouvir o castigado só para outros, só nos outros motivos que você falou. E outra questão também que eu tenho curiosidade é em relação a castigado. Quando a gente fala aqui na arbitragem, que não é castigo, tem que castigar, ou seria suspender um árbitro quando vai mal, se usa muito aqui, já deve ter ouvido, João, não sei como é que é em Portugal, gostaria de saber qual é a expressão que se usa quando o árbitro ele vai mal num jogo e a Federação Portuguesa ou a Liga Portuguesa deixa ele algumas rodadas de fora. Aqui se fala que o árbitro ficou na geladeira, né? Ficou congelado por um tempo e depois ele volta. Então, esse é o castigo que ele sofre, ou a suspensão, apesar de não ser uma suspensão, né? Não é algo automático por cartões. Na verdade, ele sai da escala de árbitro, dá um tempo para ele, fica em banho-maria, digamos assim, e volta, e a gente fala esse banho-maria, esse tempo, se usa aqui a expressão está na geladeira. Eu não sei se... Eu gosto também de saber as gírias do futebol português em relação a essas coisas. Não, em Portugal fica na jarra, né? Porque eu Já acho falamos disso. que fica na jarra porque era sorteio de árbitro, né? E ele fica na jarra, nem sequer sai da jarra, nem sequer entra no sorteio. Né? Não se usa geladeira ou frigorífico, que é o equivalente da geladeira, não se usa, não. É mais ficou na jarra. Eu tinha esquecido, até falando de frigorífico, onde tem animais aqui, frango, e não tem nada a ver com geladeira. Né? Aqui também, não sei se eu falei, posso estar sendo repetitivo, mas no Rio Grande do Sul se usava uma marca de geladeira como sinônimo de geladeira. Vou colocar na Frigidaire, né? É como algumas marcas, né? Brastemp, tem marcas que são tão fortes. Gillette vou usar uma Gillette, né? Mas é uma lâmina de barbear, né? O nome certo. Cotonete para o ouvido, né? Como é que é? Hastes flexíveis, é estranho isso. Para mim é cotonete e tem várias marcas de cotonete, mas a marca realmente é cotonete. São curiosidades da nossa língua. Você se inscreve no nosso canal. Esta foi a 6ª rodada da temporada 2. Espero que vocês se inscrevam, comentem, participem. Tem muita coisa pela frente nesta temporada 2 do Zuca e Tuga. Obrigado, João Almeida Moreira. Um abraço e até o próximo episódio, ou rodada, ou jornada, como se diz em Portugal. Abraço a todos, até a próxima.